Olá, pessoal, amigo da Revolução Industrial Brasileira, aqui com vocês mais uma vez, Fausto Oliveira, e dessa vez eu vou trazer aqui uma pequena reportagem com dados a respeito do complexo industrial da saúde. Por quê? Desde que começou a grande crise aí do coronavírus, os primeiros impactos que vêm sendo sentidos, né, para além da questão sanitária, da prevenção e da quarentena, que você, aliás, deve ajudar a manter, se veem refletidos no aspecto produtivo, no aspecto industrial, que é o centro do nosso tema. Trocando em miúdos, está todo mundo discutindo se nós vamos ter ventiladores pulmonares, máscaras, EPIs de proteção, ou seja, uma série de questões que agora trazem à tona a importância do debate industrial, que a gente sempre tenta promover aqui neste canal, com grandes convidados e através de reportagens que eu tento fazer, e que agora essa crise explicitou todas as nossas carências. Por exemplo, a questão do ventilador pulmonar, que é um equipamento complexo, de produção difícil e que pode salvar a vida de uma pessoa através da ventilação artificial direto no pulmão, num leito de UTI, né? Tá todo mundo querendo saber se o Brasil produz, se não produz, se produz, se isso é em quantidade suficiente, etc. Então, em relação aos EPIs, por exemplo, também tem muita falta e os médicos e enfermeiros estão reclamando que não conseguem comprar, as pessoas nas ruas não conseguem comprar. Tudo isso levanta questões muito sérias a respeito da nossa estrutura produtiva de equipamentos médico-hospitalares e insumos médico-hospitalares, né? E aí eu tentei compilar nos últimos dias algumas informações e entrevistei uma pessoa que é especialista em equipamentos médicos, né? É uma pessoa que passou pelo setor público e privado do Brasil por muitos anos, né, nessa área da saúde e especificamente da tecnologia médica e tem PhD em engenharia biomédica. Essa pessoa não quis se identificar, né, é preciso que eu seja claro com relação a isso. Eu não vou dizer o nome da pessoa. A ética jornalística me permite isso. A pessoa, minha fonte de informação, pediu o chamado off, ou seja, ela concorda em dar as informações, mas pede para não ser identificada. Porque tem as suas razões, cabe a mim respeitar. Provavelmente não quer ter seu nome exposto num debate que está severamente politizado. Então, o que nos cabe aqui nesse momento é recolher essas informações, passar para vocês, para ter um pouco mais de clareza sobre onde nós estamos com relação à estrutura produtiva médico-hospitalar brasileira. Começando pela questão do ventilador pulmonar. Eu vou tentar colocar aqui agora a figura do dito cujo. O ventilador pulmonar vai aparecer, creio que já apareceu, é esse equipamento que está aí. Existem diferentes modelos, né? Mas ele é basicamente essa unidade. Parece simples, mas ele é um equipamento complexo, de produção complexa. De acordo com o índice de complexidade econômica, medição feita por grandes economistas da complexidade no mundo inteiro, o índice dele é perto de 1, o que, segundo um economista que me assessora no canal e é meu amigo pessoal, coloca esse equipamento entre os 20% mais complexos da produção global do mundo, de todo tipo de coisa. E todo mundo se pergunta o seguinte, existe produção nacional de ventiladores pulmonares? A verdade é que sim, existe. E o problema não é exatamente esse. Eu vou mostrar aqui a lista de empresas que têm registro de ventiladores pulmonares na Anvisa, né, hoje no Brasil, e vou tentar falar um pouco sobre cada uma delas na quantidade de informação que eu conseguir recolher. Muito bem, eu vou abrir com 3 nomes, LifeMed, MagnaMed e KTK. São 3 empresas industriais brasileiras que produzem no Brasil. Essas, sim, são produtoras de ventiladores pulmonares e de outros equipamentos médico-hospitalares também. Então, sim, nós temos ao menos 3 empresas brasileiras que produzem em território nacional o tal do ventilador pulmonar. Vamos chegar na questão da suficiência daqui a pouco. Para além delas, temos as seguintes empresas. A TecMed, que é uma empresa brasileira, mas que apenas faz representação e manutenção de equipamentos. A Maquette, que é uma empresa alemã instalada no Brasil, provavelmente através de um escritório comercial de importação, que é o mesmo que deve valer, por exemplo, para a GE, dos Estados Unidos, a Medtronic, dos Estados Unidos, a Mindray, da China, a Nihon, do Japão, Drager, da Alemanha,
CareFusion Intermed, dos Estados Unidos, aqui um caso interessante de citar, porque era uma empresa brasileira, a Intermed, que em 2012 foi adquirida pelo grupo CareFusion dos Estados Unidos, então passou a se tornar uma empresa norte-americana. Já não é possível saber, pelo menos através dos meios mais imediatos de pesquisa, se ela mantém produção local. Aparentemente não, mas não se podemos dizer, não se pode afirmar. E a surpresa final da lista é uma empresa chamada Leistung, que é uma empresa argentina, uma indústria argentina, né, com sede em Córdoba e que tem uma filial aparentemente produtiva em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Ela também é uma empresa produtora de ventiladores pulmonares. Só que o problema é o seguinte, quando se fala a produção de ventiladores pulmonares, tem que se levar em conta o seguinte, o quanto dos muitos, não sei exatamente quantos serão, mas são muitos componentes, partes e peças especialíssimos, de alta complexidade e tecnologia, que fazem um ventilador pulmonar, são importados. Aí nós chegamos a um dos primeiros grandes problemas, porque haver empresas não significa que nós temos uma indústria de equipamentos médicos hospitalares. Temos 3 empresas, como eu citei aqui, LifeMed, MagnaMed, KTK, temos. Mas será que isso é suficiente para dizer que temos uma indústria, um complexo industrial médico-hospitalar que permita a autossuficiência ou a quase autossuficiência em ventiladores pulmonares, por exemplo? Ou nós estamos na intensa dependência? Vou mostrar aqui agora para vocês um gráfico que é publicado, né, tá na internet, aí é feito pelo economista Paulo Morceiro, que mostra a quantidade em percentual de insumos e componentes importados para cada subsetor do complexo industrial da saúde no Brasil. Você tem aí que na barra bege, que é a terceira barra de cima para baixo, aparelhos eletrodomésticos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, onde se encontram os ventiladores pulmonares. Esse percentual de insumos e componentes importados para essa categoria de produtos está em 48,8%. Provavelmente, o ventilador pulmonar tem aí algo em torno de 50%, portanto, de componentes e insumos que dependem de importação para poderem ser produzidos, para poderem chegar a sair de uma fábrica brasileira. Ou seja, não é exatamente a situação, e aí você vê que, na verdade, em preparações farmacêuticas e medicamentos para uso humano é ainda maior a dependência, né? Então não é exatamente a situação em que nós possamos dizer que, apesar de termos empresas, temos uma indústria de saúde, né? Não dá para dizer isso. Então, temos 3 empresas? Temos. Mas temos a cadeia produtiva que seria necessária para agora dar uma resposta a essa crise? Aparentemente não. Por quê? Porque o mundo inteiro está procurando ventiladores pulmonares. Todo mundo está correndo atrás. Tem aí a história do consórcio das empresas da Fórmula 1, das montadoras de Fórmula 1 na Inglaterra, tem o Donald Trump correndo desesperadamente atrás de empresas industriais americanas para reconversão industrial e levar elas a produzirem ventiladores em situação de emergência. E isso leva a uma grande demanda por esses insumos, esses componentes. Eu vou citar aqui uma frase da minha fonte, né, que pediu o off, que é basicamente o seguinte, para vocês terem uma ideia de como está a situação do mercado mundial de ventiladores pulmonares nesse minuto, né, no mundo. Ele diz, para se ter uma ideia, a China está pedindo prazo de final de maio para entregar cerca de 1.000 equipamentos, se você pagar adiantado. Outra coisa, não garante peças de reposição, manutenção, treinamento e consumíveis. Ou seja, está havendo uma espécie assim de impasse comercial no mundo pelo fato de que a China
é hoje a grande provedora, bom, de praticamente qualquer tipo de insumo industrial, mas nessa área da qual dependerão bilhares de vidas nos próximos meses, ela tem até ela encontra o seu topo de capacidade. A demanda parece ser muito maior, por essa frase que a minha fonte de informação nos passa. E o problema que o especialista coloca é que ele diz claramente que a questão não é só aumentar a produção, tem que aumentar também o fornecimento de partes, peças e acessórios, que é exatamente o problema que o Paulo Morcello identifica naquele seu gráfico, né, que é a nossa dependência econômica. Esses fornecedores, segundo a minha fonte, também estão limitados. Podem aumentar a capacidade produtiva, mas como as peças também são importadas, elas geralmente estão ficando nos países de origem. Então, mesmo que nós tenhamos aí as capacidades da Magnamed, da Lifemed, da KTK e demais importadores que estão aí dispostos a vender para o Brasil, nós esbarraremos no deadlock, ou seja, no impasse do fornecimento de peças, partes e acessórios para a montagem desses equipamentos, né? Basta ver aqui, por exemplo, como se coloca a questão do comércio internacional do ventilador pulmonar, para se ter uma ideia ainda mais consolidada a respeito disso. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Aqui você tem uma tela do Atlas da Complexidade Econômica, que mostra o comércio internacional dos aparelhos terapêuticos de respiração, ou de respiração terapêutica, aí sutilezas do inglês. Pode reparar que Singapura, China, Alemanha, Holanda, França, Itália, Suíça, Suécia, Estados Unidos, Austrália, concentram quase todo o comércio mundial desse tipo de equipamento médico hospitalar, com um total negociado, não sei exatamente a que ano isso se refere, mas é recente, eles atualizam constantemente, de 7,29 bilhões de dólares. E se você reparar, tem um traço verde quase invisível no extremo, no lado direito extremo aqui do gráfico. Esse traço verde representa a porcentagem do Brasil, que é bem menos de 1%. Essa é a participação das nossas empresas, né, fabricantes de ventiladores pulmonares e outros aparelhos de respiração, né, terapêutica, no comércio internacional. Ou seja, nós, em termos de exportação, não somos praticamente nada. O que poderia até ser significativamente importante nesse momento, porque significa, talvez, que a nossa capacidade de atender o mercado interno, né, fique até bem, ela receba uma certa folga, porque a demanda que existe de fora do Brasil pelos nossos equipamentos parece ser praticamente zero. Diante disso, é possível pensar que toda a produção nacional ficaria no Brasil. Ocorre que a produção nacional é dependente, em larga medida, da importação de consumíveis, peças e acessórios. Outro problema que o especialista coloca é com relação ao seguinte: um respirador pulmonar, ele precisa ter reposição dessas peças a cada ciclo de atendimento, porque algumas delas vão ficar contaminadas, por exemplo, filtro, por exemplo, canículas internas e outros componentes. E se o mercado mundial está absolutamente tomado, né, com uma demanda muito acima da capacidade de oferta, exatamente por esses componentes? Então aí começa, a limitação é tamanha que você começa a ter essas iniciativas, como, por exemplo, a iniciativa da COP UFRJ, algumas iniciativas de grupos de pesquisadores em produzir outras soluções de ventilação pulmonar, como a gente tem ouvido notícias aí. Segundo o especialista, é preciso tomar cuidado com relação a isso, porque a ventilação pulmonar é bastante complexa em termos médicos, né? A terapêutica dela não é simples, vai depender de acordo com a complacência do pulmão, peso do paciente, histórico, diagnóstico. Afinal de contas, a testagem para o Covid-19 também não está sendo feita massivamente no Brasil, o que significa, então, que os diagnósticos provavelmente vão tardar,
E talvez cheguem muitas pessoas nas UTIs sem diagnóstico formado, podendo ter Covid-19 ou podendo ter outra enfermidade pulmonar. E se isso acontecer, é possível que a terapêutica do ventilador lá pulmonar seja diferente. Então, essa mesma fonte me indicou palestras de uma doutora do CREMESP, né, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, em que ela adverte, por favor, não inventem. Não é hora de inventar. Então fica esse problema. Eu, obviamente, questionei ele a respeito da questão da impressão 3D, né, porque existe grandes iniciativas aí de pessoas muito bem intencionadas no Brasil de fazer a impressão das peças e partes dos ventiladores pulmonares em 3D, né? E aí existe uma rede de unidades de pesquisa, talvez empresariais, não sei, fazendo as impressões desses componentes. Muito bem. O problema dele, que ele aponta, é o seguinte: existe impressão 3D metálica e plástica. O material nem sempre pode estar dentro da norma. E o que ele coloca é que a demanda é tanta por essas peças e a capacidade da impressão 3D é tão lenta, pode durar de 5 a 10 horas a impressão de uma única peça, que talvez não ganhe escala, né? É o que ele coloca aqui na minha outra tela, eu tenho essa informação. A melhor solução, segundo essa fonte, seria a utilização de partes e componentes que possam ser encontrados no mercado ou que tenham um projeto simples que possa ser replicado. Por exemplo, usando centrais de usinagem de empresas do setor metal mecânico, né? Isso aí, dependendo, se forem peças metálicas, ele sugere, então, que se forme junto com o complexo metal mecânico brasileiro, que esse sim é bastante sólido, tecnologicamente avançado. Nós temos usinagem digitalizada, usinagem robotizada, poderíamos produzir sem muito problema, bastaria coordenar esse esforço para levar adiante a questão da produção de peças para o ventilador pulmonar. Então, daí poderia surgir uma solução, né? Bom, vou passar para a questão da máscara, e começando aqui dizendo o seguinte: a fonte diz claramente o seguinte: os materiais são fabricados no Brasil, né? Basicamente, ele se refere à máscara N95 e à máscara 3PLY. Vou mostrar o que são, mas em quantidade insuficiente para atender a demanda. A produção nacional não é capaz de atender a demanda. As 3 fábricas existentes, diz ele, das máscaras 3PLY, produzem cerca de 1 milhão de unidades por mês. Vou colocar aqui a imagem da máscara 3PLY, que é a famosa máscara cirúrgica. Aquela que ainda se vê gente aí nas ruas utilizando, né? Então ele diz: as 3 fábricas existentes de máscaras cirúrgicas 3PLY, que é essa que você está vendo, tem capacidade produtiva de cerca de 1 milhão de unidades por mês. E a fabricação dos respiradores N95 no Brasil é feita por 2 empresas, e a capacidade de produção é bem menor. Então eu vou colocar aqui a imagem da N95. Talvez quem tenha visto o Fantástico ontem à noite, estou gravando na segunda-feira, tenha assistido a matéria que explicava sobre as máscaras, né? Então essa é a máscara N95, ela é realmente a mais indicada já para situações em que o médico está exposto ao ambiente onde o agente contaminante está em suspensão no ar. E aí ele também fala aqui que a capacidade de produção é bem menor do que em relação a 3PLY, a capacidade de 1 milhão de unidades por mês. Muito bem. De novo, fica patente que indústria é complexo industrial. Quando se fala em indústria, não se fala de apenas empresas isoladamente. Quando se fala em indústria, significa a capacidade produtiva em rede de dar solução material a demandas urgentes ou demandas permanentes. E se nós considerarmos apenas as unidades, as empresas, unitariamente, muito provavelmente vamos ter uma visão distorcida e vamos lançar políticas de compra pública, etc., baseadas em unidades empresariais que talvez não sejam capazes de atender, né? Existe essa crítica aqui da parte do especialista aqui que eu consultei.
Eu vou ler para vocês aqui um parágrafo, né, que ele, com experiência aí de governo, tendo trabalhado em governo sobre na indústria de saúde, coisas que ele colocou para mim que são muito importantes assim de serem divulgadas. Olha essa frase: houve um desmonte da capacidade produtiva, em que pese as políticas de estímulo à produção nacional. O problema é que as políticas industriais estavam desconexas há muito tempo das políticas econômicas adotadas, com destaque à cambial. Agora temos câmbio favorável sem política industrial. Outra coisa é a falta de cadeia produtiva complexa, aí o nosso ponto, que envolve a fabricação e fornecimento de partes e peças. Além disso, muitas pastas, ou seja, ministérios do governo atual e passado, têm como dogma ser contra políticas desenvolvimentistas, uma vez que estas políticas, consideradas como protecionistas, dificultam o chamado livre comércio. Vou ler outra frase aqui, que fala sobre a redução das capacidades. Hoje, diz ele, produzimos muito menos do que fazíamos nos anos 90 e início dos anos 2000. Cabe destacar que quando se fala de compra na saúde, em especial nos sistemas públicos, o fator preço passou a ser o único ponto de relevância para as aquisições. Deixou-se para trás qualidade, certificações e, principalmente, deixou-se de ter uma visão estratégica do que é importante, né, de se proteger e utilizar como base produtiva. E isso se dá com garantia de compra. Ou seja, basicamente, interpretando aqui essas falas, ele aponta o problema da necessidade um pouco, não quero adjetivar, mas da opção do governo brasileiro nos últimos anos em tomada de preços e fazer a compra sempre pelo menor preço. E a consequência disso, apesar de você ter, claro, o ganho de gastar menos dinheiro do Estado numa determinada compra, você acaba, né, comprando o produto mais barato que pode estar vindo de fora e desestimulando a produção nacional. E tem gente que acha isso correto, porém, agora nós temos aí o problema. Dependemos da compra internacional e a compra internacional pode ser que não aconteça num momento de gravíssima urgência. Era hora de termos aí toda a cadeia produtiva funcionando. Temos, mas em muito menor escala, talvez sem capacidade de dar a solução. O mesmo problema, eu perguntei a ele, se dá, por exemplo, nos insumos mais básicos com relação à operação de um hospital e dentro de um hospital da operação de uma UTI. Eu fiz a pergunta do seguinte: no que diz respeito a insumos médico-hospitalares de baixa complexidade, por exemplo, luvas, canículas, materiais de silicone, alguns modelos de tubos e conectores de gases, etc. Consultando o site da Associação Brasileira da Indústria Médico-Hospitalar e Odontológica, a BIMO, né, você percebe que existem várias empresas que provêm esse tipo de material. E aí eu perguntei a ele, parece que, pelo menos no elementar, nós ainda temos uma boa capacidade produtiva. Essa percepção é correta? Resposta: não. Pois é. Estes produtos foram os que mais sofreram, em especial com importações predatórias de países asiáticos. Por exemplo, luvas, que é absolutamente fundamental para tratar essa crise. Temos uma capacidade nacional de produção que é equivalente a 1/3 da demanda. Outro exemplo que ele cita, seringas, né? Não diz números, mas coloca que nossa capacidade de produção de seringas foi absolutamente diminuída por causa do dumping chinês da seringa de baixíssimo preço. Será que agora poderemos contar, então, com as seringas chinesas para lidar com essa nova situação? Então, o vídeo está ficando um pouco longo, é uma reportagem um pouco feita na pressa, né? Mas eu queria deixar uma palavra final aqui, me referenciando de novo aqui na minha fonte, que é um grande especialista, PhD em Engenharia Biomédica, sobre a possibilidade de consertar essa situação de pobreza produtiva agora no meio de uma crise, né? Eu fiz essa pergunta, né, para o especialista. Ele, infelizmente, não acredita nisso. É claro que o debate da reconversão tem muitos outros aspectos, e eu gostaria de ouvir outros especialistas a respeito, e não estou dando uma opinião pessoal, acho que reconversão industrial é um assunto mega complexo. Precisa ser falado, mas a opinião que ele me traz é a opinião de que não dá. Não dá para fazer isso nesse momento. E ele, inclusive, critica, né, políticas e ações
de ocasião, né, espasmódicas, como, por exemplo, o lançamento de editais para desenvolvimento de tecnologias para o combate do Covid-19, dando como exemplo hipotético isso. Diz ele que são ineficazes e até mesmo oportunistas. Diz ele, se o pico da doença será entre abril e maio, duvido que neste período os órgãos selecionem, abram prazo para recursos, contratem, paguem, executem a pesquisa, validem o projeto, transfiram o projeto para a indústria, escalonem a produção e coloquem o produto no mercado. Lembrando que os recursos públicos para pesquisa, mesmo aqueles alocados nas fundações de apoio, possuem rito administrativo para execução, o que é incompatível com a realidade atual. Ou seja, estamos diante de uma situação gravíssima em termos sanitários e também gravíssima em termos econômico-produtivos. Eu não estou falando aqui de assuntos macroeconômicos, né, temas técnicos da economia que é melhor deixar que economistas falem. Não. Estou tratando da realidade da indústria brasileira, de como, ao longo desses últimos anos, o Brasil quase que propositalmente desindustrializou as suas capacidades produtivas, desmontou as suas capacidades produtivas no setor médico-hospitalar, de tecnologias médicas, e agora pode pagar um preço muito alto por isso. E aí, né, eu tristemente, né, tenho que dizer que não foi por falta de aviso. Quantas vezes todos nós aí, os economistas, nós jornalistas industriais, alertamos para os perigos sérios, graves da desindustrialização brasileira. Muito bem. Vamos torcer para que o Brasil consiga passar por isso com o menor dano possível, né, à vida da sociedade, né, o menor dano possível à saúde das pessoas. Queria terminar, então, deixando o alerta para que, já que a situação produtiva, né, a complexidade produtiva brasileira já não vai colaborar para a solução dessa crise, que, por favor, você colabore. Mantenha o respeito à quarentena, fique na sua casa, não saia de jeito nenhum, só realmente para o necessário, porque se proteja, né? Nossos hospitais, nossas unidades de saúde não estarão plenamente equipadas se depender da estrutura produtiva brasileira do complexo industrial da saúde. O que nós vamos fazer a partir de agora, se nós vamos aprender a lição e recompor essas capacidades produtivas, é um assunto para o futuro, para depois que essa crise passar, certamente vamos voltar a ele. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima.